Hoje nós vamos ver sobre os quantificadores. São problemas deste tipo. Como esse, todos os economistas são médicos. Neste tipo de problema, onde aparecem as palavras todo, algum ou nenhum. Este assunto é chamado lógica aristotélica, ou também é conhecido como silogismo aristotélico, porque foi Aristóteles que começou a pensar sobre esse tipo de questão. Para entender quantificadores, nós vamos estudar 4 tipos de frase. A primeira delas é a universal afirmativa, que é simbolizada pela letra A. Todo homem é mortal. Neste tipo de frase, nós temos um sujeito, que é todo homem, e um predicado lógico, que vai informar alguma característica sobre esse sujeito. No caso aqui, é mortal. O segundo tipo de frase é a universal negativa, e temos como exemplo nenhum homem é mortal, e o símbolo é a letra E. As frases universais começam com todo, sendo a universal afirmativa, ou então nenhum, que é a universal negativa. Temos ainda um outro tipo que é a particular afirmativa, que é simbolizada pela letra I. Algum homem é mortal. Toda frase particular começa com algum. E a última é a particular negativa, simbolizada pela letra O, que é algum homem não é mortal. Na particular negativa, o sujeito é algum homem e o predicado é uma negação, não é mortal. Vamos chamar a atenção agora a 2 símbolos que são muito importantes. O primeiro é o símbolo de universalidade, o símbolo de universal, que é esse, que é todo elemento do conjunto. Esse símbolo aqui significa todo, todos os elementos. Então este é o símbolo de quantificador universal. E este símbolo é o símbolo de existência. Ele informa que há algum elemento. Este símbolo aqui. Então ele diz que existe algum homem que é mortal. Então esse é o símbolo de todo, ou seja, todos os elementos, e esse é o símbolo de existência, que existe algum elemento. A maior parte dos problemas com quantificadores vai ser resolvida com esse diagrama. Esta aqui é a frase e esta aqui é a negação dessa frase, também chamada contradição. Então, se nós temos todo homem é mortal, a negativa dele é que algum homem não é mortal. Já a negativa de nenhum homem é mortal é que algum homem é mortal. E no sentido inverso também. Se nós temos essa frase, algum homem não é mortal, a negativa dele é que todo homem é mortal. E no sentido inverso também, essa frase, algum homem é mortal, a negativa dele, a frase oposta, a contradição, é esta: nenhum homem é mortal. Com esse quadro, nós vamos resolver a maior parte dos problemas envolvendo quantificadores. Agora, uma observação de um erro que é muito cometido. A negação de todo homem é mortal não é nenhum homem é mortal. Essas frases entre si são chamadas contrárias, como esta frase é a contrária dessa aqui. Mas elas não são suas negativas. As negativas foram estas que a gente acabou de falar. A negativa de todo homem é mortal é algum homem não é mortal. Então esse quadro é muito importante. É parar um pouco, entender e memorizá-lo. Nós vamos ver agora algumas outras notações desses 4 tipos de frases. A frase A, que é a primeira, a proposição universal afirmativa. Ele fala que todo S é P, onde S é o sujeito e P é o predicado lógico. Um exemplo: todo gaúcho é brasileiro. Ele está indicando que todos os elementos de S estão contidos nessa classe P. Ou seja, todos os gaúchos estão contidos na classe dos brasileiros. Essa área vermelha, essa área achureada, é uma área vazia. Ou seja, todo S ele está contido em P, que é essa região aqui. Só para ficar claro, essa área achureada é uma área vazia, nós não temos elementos nessa área. Uma outra forma de assinalar essa proposição é esta aqui. Então nós temos que para todo, esse aqui é todo, o símbolo universal, para todo x, ele está em P. Todo S de x está contido em P.
O segundo tipo de proposição chama-se a proposição universal negativa e tem um formato que nenhum S é P, nenhum sujeito é dessa característica P. Como exemplo, nós temos: nenhum gaúcho é canadense. Ele indica que essas classes S e P não têm elementos comuns. No diagrama de Venn, nós vamos ver que os conjuntos S e P, a intersecção deles é vazia. Essa área chureada vermelha é um conjunto vazio. Eles não têm elementos em comum. E esta é a forma de anotar essa proposição. Todo elemento de S não tem correspondência em P. A proposição 3, que é a tipo I, é a proposição particular afirmativa. Tem a seguinte forma: algum S é P. E no exemplo nós temos: algum militar é sargento. E ele indica que alguns elementos de S, alguns militares, pertencem à classe de sargento. No diagrama de Venn, nós vamos ter que algum elemento de S faz parte também de P. E a notação é essa: existe no conjunto S elementos que também fazem parte do conjunto P. E a última proposição é do tipo O, que é a proposição particular negativa. E tem a forma: algum S não é P. E nós temos esse exemplo: algum militar não é sargento. E ele indica que alguns elementos de S, alguns militares, não estão contidos no conjunto P, ou seja, não são sargentos. Aqui no diagrama de Venn nós temos elementos de S que não estão em P. E a notação dele é essa: no conjunto S existem elementos que não estão em P. E nós temos esse último quadro que estabelece relações entre essas quatro frases. Temos que a proposição A e O são contraditórias, ou seja, uma é a negação da outra. Temos ainda que a proposição I e a proposição tipo E são contraditórias, ou seja, uma é a negação da outra. As proposições A e E são chamadas contrárias, bem como a I e a O são chamadas subcontrárias. E as proposições E e U são chamadas subalternas. Essa nomenclatura é importante porque é possível que em alguma questão ele fale o nome da proposição, como subalterna ou a contrária. Mas a parte importante de se entender aqui são as suas contraditórias, que são as negações, que nós já vimos anteriormente. A proposição A é a negativa da proposição O, e também o inverso. A negativa da proposição O é a proposição A. E a proposição E é a negativa da proposição I. E também o inverso. A proposição I é a negativa da proposição E. Essa é a parte importante, a parte de contradições. Isto conclui nossa aula sobre quantificadores.